E o Lula coleciona mais uma derrota na Câmara dos Deputados. Pois é, o Lula que disse que ia trabalhar contra a anistia. O Lula deixou isso declarado de forma formal em entrevistas, deixou muito claro. Eu vou trabalhar contra a anistia, não quero Bolsonaro anistiado, não quero as pessoas do dia 8 anistiadas. Elas quiseram dar um golpe no Brasil, então nós temos que fazer justiça, temos que defender nossa democracia, a nossa diplomacia, nossa soberania. Então o Lula veio com essa narrativa toda, com essa conversa fiada. Ele que se vendeu nas eleições passadas como pacificador, que uniu o país, que sabia trabalhar para todos, ia fazer o Brasil desenvolver, crescer, avançar, ia acabar com essa divisão. Agora, simplesmente ele toma partido de forma radical e diz: não vou deixar a anistia passar e vou trabalhar pesado contra esse assunto. Pois é, ele sofreu uma grande derrota ontem na Câmara dos Deputados, porque passou a urgência da proposta da anistia. Já é um passo, ainda o povo não está anistiado, mas já é um passo e isso já é uma grande vitória para a direita, para os articuladores que trabalharam pesado nesse assunto. Vejam só, o Lula está desesperado, está colecionando mais uma derrota para sua vergonha. E vejam só, pessoal, o Tagliaferro trouxe mais notícias contra Alexandre de Moraes. Tagliaferro, que já participou de uma comissão no Senado, agora participou na Câmara dos Deputados, falando sobre arbitrariedades e perseguição. Ou seja, o Tagliaferro deixou muito claro que a Carla Zambelli, que agora está presa e Alexandre de Moraes está querendo extraditar ela para cá, para o Brasil, ela foi alvo de perseguição política. Então veja só, o Tagliaferro vai trazer essas informações, eu quero deixar isso aqui para vocês, deixar vocês informados. Vou deixar o vídeo do Lindbergh chorando, desesperado na Câmara dos Deputados por causa que passou, essa urgência da anistia. Também quero deixar aqui as falas do Barroso, porque parece que é uma fala desesperada, a fala de quem já está derrotado, uma fala de quem nós estamos defendendo a nossa democracia. O Brasil nunca houve censura, segundo o Barroso. Parece que na cabeça dele não existe censura, né? Ele fala o que quiser, nós não. Nós temos que medir as palavras, nós temos que ver se pode, se não pode falar, se nós pode publicar tal vídeo, se não pode. Nós temos que limitar nossas palavras. Barroso não, para o Barroso não existe essa questão de censura. Ele fala o que ele quiser, ele é o ministro do Supremo, né? Então, para ele disse que no Brasil não existe censura. E também quero trazer outra notícia. Veja só, para novidade de ninguém aqui no Brasil, o Brasil tem um déficit de 59 bilhões. Para novidade de ninguém. Superávit. Qual foi o dia que teve superávit no governo Lula até agora? Não vi nenhum. É rombo no INSS, roubo no INSS, é rombo na Petrobras, nos Correios e agora simplesmente 59 bilhões de déficit no Brasil. É inacreditável. E Alexandre de Moraes decidiu tirar a segurança pessoal de Bolsonaro. Veja só aonde chega a malignidade de uma pessoa. Ele é um ex-presidente, líder da direita. Veja só quantas ameaças o Bolsonaro não tem. Simplesmente o Alexandre de Moraes decidiu tirar a segurança pessoal dele e deixou só a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal que recebe os mandos de Alexandre de Moraes e tira a segurança pessoal de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não mais acompanhe o ex-presidente
isso mesmo, o ex-presidente durante deslocamentos. Na decisão, Moraes argumenta que a segurança realizada pela Polícia Penal e pela Polícia Federal dispensa a necessidade da manutenção de agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, essa informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes determina que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não faça mais a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro em deslocamentos. Até onde vai a malignidade desse homem? Já censurou, já prendeu, já colocou tornozeleira eletrônica, já impediu ele de usar as redes sociais, impediu ele de fazer diversas coisas. Não pode receber visita. Para receber visita tem que ligar para Alexandre de Moraes para ele autorizar. E agora decidiu tirar a segurança pessoal dele por causa que Bolsonaro, quando saiu do hospital, demorou 5 minutos ali diante das pessoas que estavam homenageando, tirando foto, orando por ele. Veja só aonde chega a malignidade de Alexandre de Moraes. Tudo isso é revolta, porque está sancionado. Tudo isso é uma revolta, é uma revanche de Alexandre de Moraes. Nós sabemos muito bem disso. Quero trazer todas essas informações nesse vídeo. Então veja só, pessoal. O Lula, aquela pessoa que lá nas eleições passadas e na sua carta, vocês se lembram daquela carta à democracia que o Lula escreveu ali dizendo que quer uma democracia firme, forte, que quer um Brasil soberano, um Brasil crescendo, um Brasil avançando, que vai governar para as minorias, que vai fazer com que o povo prospere, cresça. Um presidente que disse que era contra o aborto. Ele escreveu uma carta para os evangélicos. Veja só, na campanha. Na campanha o Lula foi capaz de vender até a mãe dele se tivesse viva. Mas pela forma como ele trouxe as suas narrativas, ele foi capaz de fazer promessas mirabolantes, a picanha, a cerveja. Aí ele, que é uma pessoa pró-aborto, ele simplesmente escreveu uma carta para os evangélicos, fazer aquele aceno hipócrita, dizendo, não, eu sou contra, eu sou a favor da família. O Lula a favor da família? É inacreditável, né? A história não mostra isso. O passado não mostra isso. E outra coisa, a conduta e o que ele defende não mostra isso. Mas para vencer as eleições, naquela frente ampla que ele fez pela democracia, ele disse tudo que agradava ao povo. Então naquela carta ele escreveu que era contra o aborto, contra as drogas, que ele é favorável. Ele não esconde de ninguém isso aí. Ele é favorável. Mas vocês sabem, né? Quem é o Lula? Mentiroso. Se o diabo é o pai da mentira, o Lula que é um mentiroso, o Lula é o quê? É o filho. É o filho do diabo. Digo isso claramente, não digo isso julgando, não. Eu digo isso pelo que as escrituras dizem. Quem mente é um filho do diabo. Porque é uma mentira atrás da outra. O Lula, ele está desesperado. Cada dia mais ele está governando com ira, com raiva, com ódio. Porque é uma derrota atrás da outra. Ele não tem o parlamento favorável a ele. Ele chantageia os parlamentares quando ele quer passar uma proposta que não é uma proposta boa para o povo. Ele chantageia, ele coloca emenda PIX, ele coloca dinheiro de orçamento no bolso dos deputados. Infelizmente nós temos deputados que se vendem. Infelizmente, é uma vergonha, né? Mas é a realidade. E houve essa grande derrota. Ele não quer anistia. Os deputados estão trabalhando para que haja uma anistia ampla, geral e irrestrita. Eu torço para que isso aconteça. Acho muito difícil. Torço para que haja uma anistia ampla, geral e restrita, que abranja todos. Bolsonaro, todo mundo. Mas a urgência passou. Isso vai ser aprimorado. O Senado não sei como é que vai reagir com relação a isso. Tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal eles já fizeram aceno de que não era constitucional e eles vão tentar barrar esse assunto. Sabemos claramente, isso não é novidade para ninguém, que se chegar, principalmente chegar na canetada, se depender de Alexandre de Moraes, não passa. Pode ter o voto de todos os deputados, todos os senadores, de forma unânime. O Brasil inteiro pode assinar que eu concordo. Alexandre de Moraes simplesmente com a canetada só ele derruba. Isso já está provado e comprovado. Ele fez isso com o IOF.
Então, o que ele não é capaz de fazer, então, com as assinaturas, com o aval dos deputados e senadores? Isso é claro, né? O Alexandre de Moraes, que não recebeu voto de ninguém, não tem legitimidade para dizer o que é bom e o que não é para o povo brasileiro. Os parlamentares é que representa cada estado, cada cidadezinha, cada município. É os parlamentares. Mas os ministros já mostraram, né? E vimos isso, e vemos isso todos os dias, já mostraram que uma vez que eles tomam uma atitude em que os parlamentares, e principalmente os presidentes das casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, fica calado, pronto, eles ganham mais força ainda. Quanto mais eles tomam atitude arbitrária, quanto mais eles tomam atitudes que passam por cima do parlamento e os presidentes não falam nada, simplesmente eles ganham mais força, mais coragem e fazem isso de forma que se acostuma. Daqui uns dias você vai ver, não vai existir mais presidencialismo se as coisas continuar do jeito que está continuando. Se não houver um freio nesses ministros para colocar eles no lugar deles, para dizer, ó, vocês, se tiverem competência, é só para interpretar a Constituição, é só isso. Não é para dizer o que o povo deve. Ah, vamos aqui ver questão da liberação das drogas. Aí os juízes é que dizem. Aí libera ou não libera? Ah, o aborto. O aborto, já sabe, né? Libera ou não libera? Ah, vamos ver aqui a questão do salário mínimo. Vamos lá, libera ou não libera? Ah, vamos ver. Então, veja só quem está tomando conta do Brasil. Os ministros, e eu digo os ministros, mas é um que toma as decisões todas. Nem o presidente Barroso tem mais moral do que Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já mostrou já. Então, veja só isso aqui que eu vou mostrar a vocês nesse vídeo aqui, que Tagliaferro, com provas contundentes, mostra que Alexandre de Moraes simplesmente fazia o que fazia de acordo com a sua boa vontade, com o seu querer, com o seu desejo, independente se tem prova, se não tem, independente se tem investigação, se não tem. Ele criava as investigações e ia atrás até achar alguma coisa e botar a pessoa atrás das grades, né? Assim era a intenção, e só em cima da direita. Mas vamos ver logo o Lindbergh Farias aqui, ó, chorando e lamentando por causa da grande derrota que teve na Câmara dos Deputados nessa noite passada. Gente, isso aqui é uma vergonha. Aprovaram a anistia e o presidente Hugo Moura tem coragem de vir falar de pacificação? Olha a expressão aqui, que fizeram uma montagem aqui, os lábios dele tremendo aqui. E ele é angustiado, né? Porque a anistia passou. Não nos trata como idiotas. A gente sabe que é um golpe continuado. Essa turma bolsonarista que é pacificação. Quem fez essa montagem fez muito bem feita. Foi a Operação Punhal Verde e Amarelo. Foi uma vergonha que está acontecendo aqui. Depois do 8 de janeiro, depois a escalada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso aqui é uma vergonha. O nome disso é rendição do parlamento. Isso aqui não é pacificação. Isso aqui é rendição. Agora, isso aqui não vai à frente, porque é inconstitucional, completamente inconstitucional. O Supremo já disse isso. Agora... Tudo da esquerda é o Supremo. Ah, se alguma coisa acontece dentro da Câmara dos Deputados, eles já dizem logo, vamos acionar o Supremo. Vamos a Alexandre de Moraes. Eles não vão nem ao Supremo mesmo, eles vão a Alexandre de Moraes. Qualquer coisa que acontece com a esquerda, a primeira coisa que eles fazem, bora ao Supremo, bora anular. Isso não é constitucional. É assim. E é isso que eles vão fazer com relação à anistia, né? É inacreditável, mas é a realidade. E é as pessoas que falam de democracia, de pacificação, de governar para todos. Essa é a esquerda, é a ideia que eles vendem. Agora, se alguém acha que essa turma vai ter força de entregar algum texto de conciliação, tire o cavalinho da chuva. Sem anistia! Eu fico olhando esse grito de guerra deles aqui, sem anistia. Que hipocrisia. É porque não é um familiar dele, não é um filho, não é uma mãe, não é um pai dele que está preso.
Imagine eu ou você. Eu me coloco no lugar da pessoa. Se eu tivesse participado daquele dia 8, e suponhamos, eu vou me colocar agora na situação, e eu tivesse depredado, eu teria que pagar sim. Eu teria que pagar, eu teria que ser preso, eu teria que indenizar, eu teria que fazer alguma coisa, porque não ia ser passado uma mão por cima e, não, tu fizesse, mas vai-te embora pra lá, igual foi feito na esquerda em 2026. Aliás, em 2016, que quebraram tudo. A esquerda, né? O MST entraram dentro da Câmara dos Deputados, fizeram arruaça, um monte de coisa. O passado não esconde, ninguém foi preso, nada, não aconteceu nada. Mas suponhamos que fosse eu hoje, eu teria que ser preso, teria que indenizar alguma coisa, beleza. Mas espera aí, eu vou pegar 18 anos de cadeia. É justo um negócio desse? Eu passar 18 anos porque eu quebrei vidros, porque eu vandalizei lá? Não estou dizendo que é certo, mas se fosse o meu caso, seria justo isso? Claro que não. Fosse meu pai ou minha mãe, se fosse um colega meu, claro que não. Se fosse até um da esquerda, eu não ia concordar. 18 anos, isso é um absurdo. Enquanto outras pessoas, eu digo direto, fazem coisas piores aí. Quando passa 1, 2, 3 meses e são soltos. Então a esquerda, eles vêm com essa narrativa, sem anistia, para pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia. Mas eles, o passado mostra, a história mostra que eles, né, da esquerda lá atrás, foram anistiados. Pessoas que roubaram banco, pessoas que pegaram armas, pessoas que fizeram arruaça e foram tudo anistiados. E agora eles não querem anistia para essas pessoas que participaram do dia 8. Sabe por quê? Porque eles têm medo que Bolsonaro esteja nas condições anistiado, nas condições de disputar as eleições de 2026 e com certeza tirar o Lula. É por isso que o Lula se manifestou e disse: eu não vou dar anistia. Pois é, né? Essa é o pessoal da pacificação. Agora veja só essas falas aqui do Tagliaferro, que mostra claramente que havia um gabinete do ódio. Eles que tanto falaram que no governo de Bolsonaro existia o gabinete do ódio, o gabinete do ódio, o gabinete do ódio. Nós ouvimos muito falar sobre isso. Na Globo falava direto. A esquerda sempre falou do gabinete do ódio. Agora, o gabinete do ódio estava instalado dentro do TSE, a mando do Alexandre de Moraes. Olha isso aqui que o Tagliaferro expôs e deixou muito claro que havia um gabinete do ódio de verdade. A existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF. Tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Pois é, o Tagliaferro trouxe provas, documentos, áudios, vídeos
o Tagliaferro está com uma fartura de documentos contra Alexandre de Moraes. Pergunto a você, a Globo News está interessada em mostrar, em trazer o Tagliaferro para uma entrevista? A UOL, a CNN, a Record, a Globo, a Band, esses meios de comunicação que em uma democracia deveriam estar livres para trazer tanto a oposição quanto o governo para um debate, não pode trazer. Simplesmente, quando se pergunta o Alexandre de Moraes, tudo isso que o Tagliaferro está falando é verdade? Essas provas que o Tagliaferro está falando, falou no Senado, falou na Câmara dos Deputados. Moraes, isso procede? Qual é a resposta de Moraes? Não, nada disso é verdade. Pronto. Só essa fala de Moraes anula todos os documentos que os peritos analisaram, testificaram e de fato disseram: isso aqui tudo é verídico. Não tem nada alterado, falsificado, inventado, nada. Mas simplesmente uma fala de um ministro é capaz de derrubar todos os documentos e ninguém interroga tal ministro. Por que ninguém interroga? Quem vai interrogar? A pessoa fizer uma pergunta dessa, Alexandre de Moraes é capaz de ir preso? É capaz de se tornar alvo? Então, essa é a democracia. Essa é a liberdade de expressão. Essa é a liberdade, então, que as pessoas têm aqui no nosso país, em que o Barroso ele vai falar aqui que nós vivemos em uma democracia que não existe censura. Veja só, o medo do Barroso, ele até fala com um tom baixo, um tom calmo, um tom sereno, de uma pessoa que está falando a verdade, uma pessoa que anda abalizado pela Constituição e pela Justiça. Veja só esse pronunciamento de Barroso, que vai falar que nós estamos vivendo em um país totalmente democrático e que não existe censura. Veja só. A Jovem Pan está a ponto de sair do ar. O Ministério Público quer tirar a Jovem Pan do ar. Brasil Paralelo não pôde publicar algumas coisas que fizeram sobre a investigação da facada de Bolsonaro. Não pôde colocar aquilo no ar. Isso não é censura, não. Alan dos Santos foi desmonetizado, o canal dele foi derrubado, o Constantino da mesma forma. Tantos canais de YouTube foram derrubados, desmonetizados, e aí o Barroso diz que aqui existe liberdade de expressão, aqui é uma democracia e não existe censura. Como é que a pessoa tem coragem de mentir? Porque isso é mentira. Isso é fato, comprovado. Ninguém está inventando. Ele mente apenas porque ele é ministro, ninguém vai questionar ele, ninguém vai chamar ele de mentiroso mesmo. Então ele mente e diz que nós temos uma democracia e está tudo bem. Por que ele diz isso? Porque ele tem muitos bens nos Estados Unidos, ele tem muitos negócios nos Estados Unidos, como ele mesmo disse. Então ele não quer ser sancionado. Ele não quer perder o direito de entrar nos Estados Unidos, né? E aí sai em defesa do Alexandre de Moraes, sai em defesa da primeira turma, que julgaram Bolsonaro baseado em provas, em delação, a delação que nós sabemos que mudou dezenas de vezes, que houve muitas contradições, mas em meio à contradição, em meio à mudança, julgaram Bolsonaro baseado nessas narrativas. É inacreditável. Escuta as falas do Barroso. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito. Quase chorando. Porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. Eu acho que ele está fazendo força para chorar. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei
vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. No Brasil, não existe censura. Essa é a narrativa correta que ele disse. É inacreditável, né? Você viu ali que ele parece que estava fazendo um esforço para chorar, para talvez comover as autoridades dos Estados Unidos de não sancionar ele. Então ele vem com essa narrativa, defendeu a primeira turma, defendeu Alexandre de Moraes, disse que o Brasil é uma democracia. Para ele é uma democracia, né? Ele é ministro, então ele diz o que ele quiser, então tá tudo bem. Esse ministro Barroso que falou essas coisas aí, ele tá apenas vestindo uma máscara para passar uma informação. Eu preferia aquele Barroso que dizia perder o Mané, numa mola, vencemos o bolsonarismo. Aquele é o verdadeiro Barroso. Aquele é o verdadeiro juiz do Supremo Tribunal Federal. Esse que falou essas coisas aí é uma máscara, é uma capa, não é o verdadeiro Barroso. Trouxe aqui esse Thiago Nigro que vai falar sobre o rombo no Brasil, que não é novidade para ninguém. Quem votou em Lula pensando que o Brasil ia prosperar, avançar, ia ficar lá nas alturas, ia ser um país de primeiro mundo, votou sabendo que isso não ia acontecer. Então, escuta isso aqui do Thiago Nigro. O governo acabou de registrar um rombo de 59 bilhões de reais no mês de julho. Esse aqui é o segundo maior déficit para o mês de julho da história do Brasil. Vocês têm noção disso? Onde que esse país vai parar, cara? Só para vocês terem uma ideia do quão ruim foi esse resultado, o único mês de julho que foi pior do que esse foi em julho de 2020, quando a gente teve a pandemia e o governo registrou 120 bilhões de reais negativos. Pra vocês entenderem a gravidade de toda essa situação, pensa no seguinte: o governo é como se fosse uma família. Essa família tem um salário, que são, aliás, uma família bem bagunçada, dicas de passagem, né? Aí essa família tem um salário, que são os impostos que o governo arrecada, e também tem os gastos, que são saúde, educação, folha de pagamento, aposentadoria, tudo o resto. Então o governo pode fazer basicamente 4 coisas. Ele pode aumentar o salário, cobrando mais imposto, pode diminuir o salário, cobrando menos imposto, ele pode aumentar os gastos ou controlar os gastos. Adivinha o que o governo brasileiro está fazendo? Nada. A gente está com a maior arrecadação da história. O governo criou praticamente um imposto a cada 37 dias. E a gente também está gastando muito mais do que a gente deveria. Aí nesse mês de julho, a gente teve um gasto de 260 bilhões de reais. É um crescimento de 28,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Agora eu te pergunto, o que acontece com uma família que gasta mais do que deveria por muito tempo? O destino é meio inevitável, né? É quebrar. Então, olha, obviamente eu não torço para isso acontecer, tá? É claro, eu não quero, né, que isso aconteça. Eu quero mais que as empresas e as pessoas no Brasil continuem prosperando, crescendo e conquistando cada vez mais e mais. Aliás, eu cheguei aqui e falei, né, que no mês passado a gente teve deflação, uma notícia muito boa aqui, então torço para que a gente possa continuar não, mas que a gente cresça cada vez mais e prospere. Mas a verdade é essa, ninguém prospera gastando mais que deveria em coisas que talvez não sejam das melhores. Pois é, novidade para ninguém. Arrecadando cada vez mais, o governo está arrecadando muito. Tributo direto aí, as coisas aumentando direto, inflação aí, alta dos alimentos, tudo isso acontecendo, o salário continua a mesma coisa e o governo gastando mais ainda e mesmo assim, déficit. Caramba, e o governo Bolsonaro, sabe, cortou tributo, baixou a arrecadação, o tributo e aumentou a arrecadação. Não sei como foi que Paulo Guedes fez isso, mas fez, ele era economista. Agora nós temos o Haddad, que estudou 2 meses de economia, está cobrando mais imposto, gastando mais ainda, e o Brasil com um buraco desse tamanho. E onde é que nós vamos parar desse jeito? Essa analogia que o Thiago Nigro fez foi certa. Uma família que recebe R$2.000 e durante um mês ela gasta R$2.050, durante um ano, onde é que ela vai parar? Vai parar onde? Não tem condição um negócio desse. Então, é lamentável. E eu concordo com ele. Eu não torço para que o Brasil cresça. Ah, não, quanto pior, melhor, que só assim nós tira o Lula e coloca outro. Não, é um maluco para torcer dessa forma. Mas não precisa torcer.
Porque a incompetência do governo, do Lula, faz com que ele tome esse rumo porque ele quer tomar mesmo. Ele sabe que está gastando mais. Eles não são incompetentes, burro, maluco, que não tem ideia dessas informações. Os ministros, eles são arrodeados de pessoas, cabeças pensantes, pessoas que estudaram economia. Eles são arrodeados por pessoas que trazem informações profundas da macroeconomia do Brasil. Então o Lula não é nenhum idiota que está lá sentado sem saber o que é que está fazendo, não. As pessoas estão dando informação a ele, mas ele não está nem aí. Para ele, gasto é vida. Quando ele viaja, ele vai para os hotéis de 5 estrelas, viagens milionárias. Ele não está nem aí. O dinheiro não está saindo do bolso dele, não. Está saindo do nosso bolso. Parece que quanto pior, melhor para esse governo. É inacreditável, né? Eram essas informações que eu queria trazer nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.